Então, irmãos, quero falar aqui um pouquinho com vocês hoje do que está acontecendo no mundo, né? E, assim, não está acontecendo só na Igreja da Vida, não está acontecendo só no Jaguaré, ou só em Osasco, ou só em São Paulo, ou só no Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro, né? E o Senhor vai falar aqui hoje sobre a gente estar percebendo as coisas que estão acontecendo, né? Coisas que o Senhor fala na sua Bíblia e tempos que estão chegando, né? E aí eu queria perguntar para os irmãos se vocês sabiam que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Vocês sabiam disso? Então a Bíblia diz que Jesus estava fazendo algumas coisas, alguns milagres e conversando com o povo, né? Quando Jesus veio em forma de homem. E Jesus fazia grandes sinais e maravilhas e as pessoas tinham a coragem de falar que ele estava fazendo aquilo em nome de Beelzebul, que é o demônio, o diabo, né? Então as pessoas, elas não se apercebem quando pecam contra o Espírito Santo, né? Aqui é uma forma de pecar, né? Tava falando que o Senhor estava fazendo em nome do demônio, sendo que ele estava fazendo em nome do Pai as maravilhas, né? E existe pessoas, sim, ao nosso redor que não conhecem ainda a verdade, né? E que não aceitaram a Cristo, não têm a salvação. Então, quando o Senhor fala aqui sobre o pecado contra o Espírito Santo, é porque a pessoa não tem a salvação. E essas pessoas vão ficar de fora, né, do reino. Exato. E a gente, irmãos, tem uma grande missão aqui, né? E nós fomos enviados. E a gente vai falar hoje que nós fomos enviados para casa. Eu sei que com esse tema, assim, não vai parecer até o momento entendível, mas durante o decorrer do culto a gente vai entender o que esse tema enviados para casa significa, tá? E aí a gente vai ler Marcos 5,15, que diz assim: Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então aqui, este homem que diz na Bíblia, né, este jovem, ele estava sentado com Jesus, né, com vestes novas, em perfeito juízo, em perfeito estado. Só que antes, que a gente vai dar uma olhada, ele vivia em trevas, né? Como diz ali que ele era possesso de demônios, né, de uma legião de demônios. Então, ele estava aprisionado, querendo ou não, né? E há pessoas que nós conhecemos que estavam ou estão na mesma situação. A gente pode até se colocar até no mesmo lugar quando a gente não tinha encontrado Jesus ainda, que nós estávamos aprisionados por alguma coisa, né? Pelo o pecado, no caso, né? E a gente conhece pessoas que devem estar assim angustiadas, assustadas, aprisionadas às vezes por algum vício, às vezes por depressão, né? Às vezes por má notícias, por negatividade, não sei. Tem pessoas aprisionadas no mundo e que não conhecem a palavra, né? Então, esse moço, né? Deixa eu só ver se eu tô aqui certo. Esse moço, ele estava antes aprisionado por esses demônios. E daí, se a gente voltar, a gente vai entender, ó. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. E aqui, quando ele fala de sepulcro, ele fala de um lugar que não é tão legal, né? É um lugar mau cheiro, um lugar vazio, né? Um lugar de morte, né? Então, esse homem estava em trevas. E quem está em trevas não consegue enxergar, muito menos caminhar. E a gente pode fazer uma referência aqui de quando acaba a luz em casa, né? Sei lá, tá de noite, já é 6 horas e acaba a luz em casa. Você não consegue enxergar, né? Aí você vai procurar aquela vela que está escondida lá no armário, lá atrás. Como é que você vai procurar? Você vai procurar correndo? Ou você vai procurar normal? Você vai procurar com cautela, né? Com cuidado, né? E tem pessoas que a gente conhece que estão nessas mesmas dificuldades, né? Não conseguem caminhar. Não tem um apoio e principalmente não tem a luz, né? E Jesus diz na Bíblia que o povo que andava em trevas viu a maravilhosa luz, né? Que é de Jesus. E não sei se vocês sabem, mas teoricamente não existe escuridão.
O que existe é a ausência da luz, né? Então, as pessoas que estão em trevas hoje, né, são por pessoas que não têm luz. E é a luz que a gente aqui, cada um, tem, né? Que é Jesus. E Jesus, olha só que legal, colocou pessoas com luz para direcionar outras. Então, você é luz na vida de alguém. Aí, vai refletindo aí na vida de quem que você está sendo luz, tá? E aí, vamos falar aqui, Marcos 5:5. Noite e dia, ele, o jovem, né, no caso, andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então, ele apenas não... Ele não estava apenas em trevas ali e tal. Ele estava se cortando, se machucando, se ferindo, né? E dia e noite ele suplicava, né? Gritando, clamando. E Jesus nos preparou para dizer para essas pessoas, né? Que Jesus está ouvindo essas pessoas que estão hoje clamando, ou às vezes aprisionados, né, em trevas. Jesus está ouvindo o clamor de cada um, né? E ele estava ali naquele sepulcro, esse moço, porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém para direcionar ele. Então ele sentia tanta vergonha, se podemos dizer assim, que ele queria ficar afastado de todos e de tudo. Só que a gente vai ver daqui a pouco o que aconteceu, que a gente já viu, né? No caso, em Marcos 15, né? Então, Jesus está nos ouvindo, né? E aí, se a gente for aqui em Marcos 5:6, fala o seguinte. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Então, aqui, só para dar o contexto também, Jesus estava profetizando do outro lado da margem do rio. Então, Jesus estava com uma grande multidão do outro lado da margem. E esse cara estava aqui, né? Esse moço que estava possesso de demônios, né? E tudo mais. E quando Jesus deu o primeiro passo ali naquela outra margem do rio, onde estava esse moço não esperou para que Jesus fosse ao encontro dele. Ao contrário, ele foi ao encontro de Jesus, né? Então, ele sabia quem era Jesus, né? E ele sabia que só uma pessoa poderia libertá-lo daquelas trevas. Então, por isso que teve essa atitude tão grande de ir correndo para os braços de Jesus, né? E aqui a gente pode ver assim, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da nossa missão como cristãos, né? Então, vamos lá, vamos refletir aqui. Bom, eu nasci num berço cristão. Então, eu não passei por dificuldades em estar em trevas ou estar aprisionada, porque eu sempre tive a instrução dos meus pais, do pastor, desde pequena. Então, eu cresci num ambiente que já havia luz, né? Mas a gente conhece pessoas que não aconteceu desse jeito. Pessoas que, às vezes, se entregou ao mundo, ao vício de drogas, às vezes pessoas que seguiu o direcionamento de amigos e, sei lá, hoje está no mundão aí, nas baladas, se drogando, se prostituindo, né? Então, a nossa missão como cristãos é colocar essa luz em outras pessoas, que é Jesus, né? Só que quando a gente aceita Jesus, né, a gente pensa assim, nosso coração tá tão incendiado, como a gente falou na música, que a gente quer falar pro mundo inteiro de Cristo. A gente até fala assim, eu quero ser igual os irmãos lá da África, vou lá pra África pregar, hein? Vou lá, sei lá, pros Estados Unidos pregar, hein? Vou pra Índia, sei lá. A gente às vezes, sei lá, vou pra Goiás pregar porque tem amigos lá. Vou no meu trabalho pregar, vou, sei lá, vou em qualquer lugar, menos aonde você deveria estar pregando, que a gente vai ver aqui. Então, tem muitas pessoas querendo ir pregar, né? Existe. Mas também existe aquelas que não querem, né? Mas vamos falar de quem quer. Ir pregar em outro lugar. Só que Jesus manda você ficar. E a gente vai ver onde que Jesus manda a gente ficar. Ó, esse homem aqui, voltando para o texto, ele conheceu Jesus. Ele saiu do mundo de trevas e foi para a luz, certo? Que nem a gente viu em 15 ali, né? Que ele tinha sido liberto.
a paixão e o incêndio com Jesus era tão grande que ele queria ir com Jesus. Porque Jesus, né, teve todo o seu processo de ministrar a salvação em vários lugares. Não foi só em um lugar, foi em vários. Então ele queria ir com Jesus lá no barco e navegar para outra cidade, né? Queria estar com Jesus, quem não queria, né? Até eu, né? Claro. Vamos lá. Só que assim, a gente vai ver que no próximo versículo ele fala assim, ó. Jesus não permitiu que o jovem fosse com ele. Mas Jesus disse, vá para casa, que é o nosso tema. Vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, a gente às vezes pensa em ir, só que a gente esquece da nossa própria casa, né? Uma pena mesmo. Né? Então, Jesus está mandando a gente ficar. E a gente ficar onde? Para nossa casa. Ir para nossa casa, na verdade. Ir pregar para aqueles que estão mais próximos da gente, na nossa casa. Então, aqui a gente vai ver só 3 coisas, tem muito mais, tem mais coisas, nas quais Jesus nos... Por que Jesus nos envia para casa? Tá? A gente vai ver essas 3 coisas. E a primeira coisa de por que ele nos envia para casa é porque ele quer que a gente seja testemunha dentro do nosso lar. Né? Então vamos ler aqui, ó. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, aqui Jesus já havia ressuscitado, estava falando com seus discípulos, ficou 40 dias com os discípulos, o Espírito Santo foi para os discípulos a salvação, né? Porque Jesus já havia pago o preço. E ele falou assim, vocês vão ser testemunhas, mas aonde? Em Jerusalém. Primeiro em Jerusalém, que está ali, que era a casa, né? A casa do Pai. E Jesus falou, primeiro aqui. Primeiro vocês vão mostrar os seus testemunhos na sua casa. E aí tem o seguinte, que ele fala assim, Atos 1:12. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Então era bem próximo ali da região que eles iam pregar. E às vezes a gente fala assim, pô, eu quero ir pregar lá na igreja da Lagoinha, lá em Porto Alegre. Sei lá. E Jesus te manda para a esquina para você pregar ali para um grupo de pessoas. Pô, Deus, tão pertinho assim? Tão pertinho assim. Tem pessoas, se a gente sair aqui na frente, tem pessoas que não conhecem a Jesus. Então, Jesus quer que a gente seja testemunha aonde a gente está. E, às vezes, vai ser fácil ser testemunhas para aqueles que a gente não conhece. Que a gente pode adquirir uma nova personalidade, seja no trabalho, seja onde for. Tipo, hoje eu vou ser legal, hoje eu vou ser amoroso, hoje eu vou ser estressado. É muito fácil a gente ter testemunhos diferentes para aqueles que a gente não conhece. Mas só as pessoas que conhecem a gente de verdade sabem como a gente age. E, normalmente, estão na nossa casa. Bom, a segunda coisa que Deus está fazendo, que é para nos enviar para casa, é que a gente reorganize. É que a gente comece a governar a nossa casa. Então, a gente vai ler aqui, 1 Timóteo 3, 4 e 5. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Oi, tudo bom? É difícil, né? Então, assim, às vezes tem pessoas aí no mundo, não aqui na Igreja da Vida, né? Mas tem pessoas aí no mundo que querem se aparecer, né? Nas igrejas aí, né? Aqui na igreja, né? Na verdade, sei lá, é um palco. As pessoas acham que é um palco. E na sua própria casa não há paz, tranquilidade, e sim contenda. Então, o homem, às vezes, é diferente no trabalho, é uma pessoa super excelente, mas chega em casa e discute com a esposa. Então, é bem complicado. Eu estava vendo um vídeo no YouTube e era uma moça que estava pregando. E ela fez uma comparação que eu achei bem pesada, bem forte. Ela falou assim, bom, quando a pessoa passa a olhar pornografia, ela está traindo, né, a esposa ou o esposo, né? E ela fez uma comparação com a igreja, né, de você estar seguindo outros costumes,
você está se prostituindo contra Deus, né? Que é o único caminho, a única verdade e a vida, né? Bom, a terceira coisa aqui, e antes, né, de falar, que aqui ele fala assim, que antes de você estabelecer o reino, né, que é cuidar da igreja, você tem que permitir que esse reino reine na sua casa, né? E a terceira coisa aqui que Jesus quer dizer para que nós voltemos à casa é para destacar a intimidade que Jesus quer que a gente tenha com ele. E Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, Jesus quer uma vida de intimidade cada vez mais com a gente, né? Então, é muito importante a questão da gente ter o nosso tempo de manhã para conversar com Cristo, à tarde, à noite, seja que horas que for, né? Mas é muito importante a gente, às vezes não, é importante a gente entregar o dia para Cristo, convidar Ele para as coisas que a gente tem que fazer, lembrar, primeiramente, da salvação, que foi através dele que a gente tem, né? Ser grato a Cristo, né? Ser grato de manhã, ser grato à noite. Eu estava conversando com um amigo nosso do trabalho, ele está fazendo uma mentoria comigo, que eu não sei dizer não, né? Aí eu falei, não sei dizer não. Ele falou, vou fazer uma mentoria com você então, para você saber dizer não. Mas enfim, durante esse tempo, a gente estava conversando sobre ser grato. Aí ele falou assim, Sara, você olha, no final do seu dia, você olha para tudo que ocorreu no dia e é grato por 3 coisas? Aí eu fiquei pensando, poxa, verdade, né? Podia fazer esse exercício, né? De reflexão. Olhar para o dia que aconteceu tudo no dia e ser grato por 3 coisas, né? Claro que a primeira delas seria a salvação, né? Mas assim, a intimidade com Cristo, né? A gente precisa cada vez mais estar próximos de Cristo para que a gente esteja sensíveis à voz dele, né? E o último slide aqui está em Marcos 5:20, que diz assim: então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Então, um homem que antes vivia em sepulcros, em trevas, né, se machucando, gritando, não tendo nenhum sossego, encontrou a paz, né, que é Jesus. E agora ele anuncia essa paz, essa salvação, aonde ele tem que ir, que é primeiramente na casa, né? E a mensagem aqui que eu trouxe hoje é que realmente na sua casa haja uma transformação, né? Só que para ter essa transformação não basta a gente ouvir só, a gente tem que pregar. Eu sei que todos aqui fazem isso, mas pode ter pessoas que a gente conhece que não faz e que está às vezes em um descontentamento tão grande com a sua família que não consegue nem fazer uma pequena oração. Então, porque nós viemos servir de lâmpada para essas pessoas, né? Para que elas não fiquem mais em trevas e sim em luz. Amém?